Capítulo 6.2 Vale a pena saber um pouco mais sobre homeopatia. Sem defender este ou aquele tipo de tratamento, pois, como já disse, sua eficácia vai depender do nível de consciência e do merecimento de cada um. Os medicamentos homeopáticos, principalmente os de alta dinamização, são extremamente ativos energeticamente. Eles são capazes de atingir profundamente o campo magnético sutil do perispírito. Eles são bastante radioativos e apresentam campos eletrônicos muito acelerados, com vigorosas emissões de correntes de partículas infinitesimais em alta velocidade, que depois se transformam em cargas energéticas desintegradoras dos fluidos densos e perniciosos provenientes do astral inferior, ainda aderidas ao perispírito do doente. Lembremo-nos do que mencionei a respeito das moléculas de água. Por serem muito susceptíveis às energias e forças externas, físicas e extrafísicas, podem sofrer alterações na sua vibração magnética, podendo assim atuar benéfica ou maleficamente, dependendo da qualidade da vibração que foi transferida para a mesma. Com isso, temos uma alteração da sua estrutura molecular, podendo ser designada água estruturada ou desestruturada. Dessa forma, ressalto a importância do farmacêutico, o qual é responsável pela preparação de tais medicamentos, em conhecer essas energias para saber trabalhá-las em prol de uma maior eficácia no tratamento. Aliás, já se utiliza na atualidade diversos tipos de energias invisíveis, como o infravermelho, ultrassons, ultravioleta e outros tipos a serem descobertos. A homeopatia age no corpo humano à semelhança de um catalisador. Segundo Ramatiz, Psicografia de Hercílio Mais, a função principal da homeopatia é despertar energias adormecidas na intimidade orgânica e acelerar as reações eletrônicas. O seu êxito advém do fato de operar na contextura do perispírito e combater pelo bombardeio das suas partículas infinitesimais o próprio elemental inferior que alimenta o câncer, reharmonizando o indivíduo, pelo menos dentro desse contexto. Gosto de lembrar que a saúde integral só é obtida com a prática de tudo o que mencionamos nesse livro, ou seja, atividade física, alimentação, mente positiva, pensamentos harmônicos, construtivos, etc. Não há dúvida de que, por se tratar de uma terapêutica muito sensível e puramente energética, a homeopatia também exige do doente toda a sua colaboração espiritual possível, aliada à maior economia de suas forças vitais que despertam pela ação catalisadora homeopática. A modificação interior do doente e seu domínio mental sobre as paixões e os vícios da matéria se fundem com a energia da homeopatia para a recuperação do corpo físico. Já se conhece casos de indivíduos eletivos ao câncer que nem chegaram a materializá-lo na carne, simplesmente por estarem submetidas a tratamento homeopático devido a outras doenças mais inofensivas. Ou seja, o médico homeopata, ao lhes prescrever um medicamento constitucional e afim ao seu tipo psicofísico, logrou restabelecer a energia perturbada na rede biomagnética. Mas lembremos de que nem todos são curáveis pela homeopatia, assim como por qualquer outra terapia. Nesse caso, são apenas aquelas que já apresentam certa condição psíquica eletiva ou um elevado nível de consciência capaz de compreender os benefícios dessa terapêutica tão delicada. Geralmente são indivíduos dotados de alguma sensibilidade espiritual
e menos animalizados. Embora a medicina ajude o ser encarnado a suportar as dores das doenças, este exagera no uso indiscriminado de sedativos ou anestésicos, deixando de valer o que a natureza criou como sendo um aviso biológico, que no caso poderia ser para tomar providências contra sofrimentos mais graves no futuro. Deste modo, vive com medo das grandes dores, depositando toda a sua fé nos medicamentos materiais e considerando o sofrimento, que serve para purificar, uma situação que deve ser combatida a todo custo. Como já mencionado anteriormente, as entidades iluminadas não conseguem chegar a locais de baixa vibração. Dessa forma, o elemental canceroso, por ser de muita baixa vibração, também não consegue ser acessado pelos espíritos de luz, dificultando a sua cura. Como sabemos, o câncer ainda é imune a terapias exógenas apenas. É preciso que o próprio paciente o modifique em sua natureza. A terapêutica dos passes magnéticos, ou também chamados de passes mediúnicos ou espíritas, fornecidos apenas por médiuns com boa saúde e estado psíquico emocional elevado, poderá servir também como ferramenta propulsora para a obtenção da cura, pois ocorre a transfusão de energias magnéticas aos enfermos através do duplo etérico, diminuindo suas dores cancerígenas. Assim, por se tratar de uma terapia exógena, nem sempre vemos casos de cura, mas na sua grande maioria vemos uma melhora considerável na qualidade de vida dos pacientes. Ocorrem neles modificações significativas em sua consciência, de modo que, se o paciente ainda tiver chance, poderá usar essa mudança consciencial e mental para se curar sozinho. Ao contrário, em estágios muito avançados não se tem o mesmo resultado, mas ao menos acabam por desencarnarem de forma tranquila e com menos sofrimento. Quanto mais dedicado e espiritualizado for um médium passista, mais eficaz será a emanação de fluidos positivos através do passe, que depositará vigorosas cotas magnéticas nos órgãos doentes, elevando a frequência vibratória defensiva das células e auxiliando a regeneração tecidual através da substituição de células velhas por células novas. Durante o passe, o médium pode mentalizar o trajeto dos fluidos, direcionando-os para o interior das células doentes e até potencializando a atividade regeneradora dos órgãos e tecidos danificados. Mas a fim de que tudo isso ocorra com garantia de resultados positivos, é necessário que o médium seja bem espiritualizado e que não desperdice suas energias com coisas fúteis da matéria e nem esteja psíquica ou emocionalmente abatido no momento do passe. É bom lembrar que o médium é um instrumento utilizado pela espiritualidade, anjos, guias e protetores, para a canalização dos fluidos energéticos e revigorantes em direção ao necessitado. Não gasta energia do médium. O médium é apenas um canal, todavia, sem uma conexão de qualidade, é como a internet, a conexão é perdida. Por isso, a sintonia do médium com a alta espiritualidade deve ser pura e livre de interferências por parte dos pensamentos do médium. Além disso, sua dieta deve ser leve e saudável, evitando alimentos industrializados e carnes. Isso tornará seu corpo menos denso ou mais sutil, facilitando a conexão com os benfeitores do mundo maior. Quanto ao doente, caberá ao mesmo ser confiante, receptivo, paciente e, sobretudo, ter pensamento positivo, a fim de assimilar bem os fluidos vitais e energias que estiverem sendo doados. Além disso, quanto maior a afinidade entre os dois, médium e o doente, mais facilmente
penetrarão os fluidos benéficos em suas células materiais e espirituais. Desse modo, a terapia consiste primeiramente na retirada, limpeza ou volatilização dos fluidos perniciosos do perispírito ou corpo etérico para posteriormente ocorrer a inapropriação das células malignas, seguido da regeneração tecidual. Ou seja, novamente vemos aqui que a cura do câncer só pode ser obtida com uma limpeza de dentro para fora. Ao contrário do que pensam a grande maioria dos cientistas da atualidade. Ou seja, sem essa etapa não há cura. Jesus mesmo curava os doentes apenas com o toque de suas mãos, através da força magnética advinda do seu perispírito. Mas mesmo assim, havia os doentes que não se curavam, pois não se encontravam sintonizados e preparados para receber a graça do seu magnetismo elevado. Vale mencionar que outras terapias que se utilizam também do magnetismo ou bioenergia, com propósitos de reharmonização espiritual, também podem nos beneficiar, como é o caso das já amplamente conhecidas cromoterapia, acupuntura, terapia com ondas sonoras, florais, terapias de vidas passadas, regressão de memória, reiki, musicoterapia, aromaterapia, desobsessão, alinhamento de chakras, tratamento de reacoplamento dos corpos, níveis e subníveis, tratamentos das personalidades dissociadas, cristalterapia, aplicação de microorganizadores florais, etc. Isso tudo, é claro, sem contar com a terapia alimentar, usando alimentos altamente energéticos do ponto de vista de energia vital, sem agrotóxicos e frescos. Tudo isso sem contar as de cunho religioso, como é o caso do Jorei, que assim como o passe espírita, é a canalização da luz divina para o paciente através das mãos. Essa luz divina pode ser compreendida fisicamente como energia magnética previamente descrita, a qual será direcionada para as partes do corpo enfermas, para os chakras do indivíduo. Tendo seu início no Japão, milhões de pessoas no mundo já se beneficiaram com a prática do Jorei, a qual vem se tornando cada vez mais difundida em mais de 70 países do mundo, incluindo o Brasil, onde existem mais de 2 milhões de simpatizantes. É interessante mencionar sobre os 3 pilares da doutrina messiânica, que são o Jorei, a agricultura natural e o belo. A arte é vista como algo que eleva o espírito e também contribui para a purificação e o bem-estar espiritual, complementando a atuação do Jorei e da alimentação natural. Isso mostra que não precisamos de muito para ser felizes e eliminarmos o mal da humanidade. Basta sermos altruístas, amarmos o nosso próximo, alimentarmos bem com alimentos sem agrotóxicos, cuidando assim do nosso planeta e apreciar o que é belo. O objetivo dessas terapias é basicamente de buscar novamente o equilíbrio energético e espiritual do ser, estimulando a fluidez das bioenergias pelo corpo bioplásmico. Os detalhes de cada uma dessas terapias não faz parte do escopo desse livro. Assim, recomendo fortemente que o leitor as estude e crie seus próprios argumentos e crenças por conta própria. Todavia, podemos citar aqui algumas pesquisas recentes que já demonstraram efeitos benéficos e até encontram explicações científicas para acupuntura e reiki. Um artigo explicando o mecanismo da acupuntura contra a dor foi publicado por pesquisadores da Universidade de Rochester na revista Nature Neuroscience. Criada há 4.000 anos, a prática consiste na aplicação de agulhas em pontos do corpo. Pela explicação tradicional,
ela ativa determinadas correntes energéticas para equilibrar a energia do organismo. Cientificamente, as agulhas teriam efeitos no sistema nervoso central, cérebro e espinha dorsal. As células cerebrais são ativadas e liberam endorfina, um neurotransmissor responsável pela sensação de relaxamento e bem-estar. O estudo dos nova-iorquinos descobriu uma novidade: a terapia que atinge tecidos mais profundos da pele teria efeitos no sistema nervoso periférico. As agulhas estimulam também a liberação de outro neurotransmissor, a adenosina, com o poder anti-inflamatório e analgésico. No experimento com camundongos com dores nas patas, cientistas aplicavam as agulhas no joelho do animal. Eles constataram que o nível de adenosina na pele da região era 24 vezes maior do que o normal e que houve uma redução do desconforto em 2/3. Takano et al. 2012. Sobre o Reiki, para entender as alterações biológicas do Reiki, a psicobióloga Elisa Harumi avaliou o efeito do Reiki em pacientes que passaram por quimioterapia. A doutora em acupuntura Flávia Freire constatou melhora de até 60% em pacientes com apneia do sono tratados com as agulhas. Existe extensa gama de periódicos científicos sobre o assunto e não faz parte do escopo deste livro destrinchá-las. Todavia, isso mostra que a ciência está cada vez mais interessada no mecanismo e efeitos das terapias alternativas. Mas, acima de tudo, é necessário lembrar que nenhuma terapia chegará a 100% de cura sem a atuação psíquica positiva do próprio paciente, com alteração da dieta, mudança interior de hábitos e comportamento, reforma íntima, etc. De forma geral, a rebeldia das personalidades e a desarmonia nos corpos e níveis é a causa da maioria dos desequilíbrios psicológicos ou comportamentais, como também dos problemas de saúde física. Como disse J.S. Godinho, quando existem essas desarmonias, os impulsos nutridores e energias diretivas da vida ficam impedidos de chegar ao plano consciente e ao corpo físico, baixando a imunidade, enfraquecendo a pessoa e abrindo espaço para a instalação das doenças e desarmonias de origem espiritual e psicossomática. Em sentido contrário, os fluxos positivos resultantes das aquisições da pessoa que ascendem da proposta encarnada para a parte superior do agregado humano e espiritual ficam impedidos de ascender, entravados por esses conflitos, dificultando o progresso material, intelectual, profissional e espiritual da criatura. Um médico italiano oncologista, em um estudo muito interessante, revelou que obteve 45% de cura com as pessoas que aceitaram o tratamento aliado à meditação, música e visualização ou mentalização, lembrando que a imaginação não é irrealidade. 20% para aquelas que aceitaram a doença como um castigo e se resignaram, lembrando que não existe castigo. Deus é amor e, como já dito, o sofrimento para certas pessoas é o único caminho para a sua evolução espiritual. É dito que, se não evoluirmos pelo amor, deveremos evoluir pela dor, e isso é real. E só 10% para os deprimidos. É interessante perceber que a resignação é positiva e nos dá força espiritual quando aceitamos a vontade divina e nos portamos de forma submissa a ela. O que devemos tomar muito cuidado é na forma de pensar, ou seja, como se a enfermidade fosse um castigo de Deus, o que não é verdade. Lembremos que somos nós os causadores de nossas próprias enfermidades. Enfim,
A mente é uma poderosa arma que pode funcionar tanto para o nosso bem como para o nosso próprio mal. Existem vários decretos que podemos usar para tudo o que queremos alcançar. Ver o livro de Borel Dansot, 2010. Estude-os e use com sabedoria, penetrando na maravilhosa realidade oculta.